A fase ruim do Blumenau Futsal não muda. O time foi goleado em pleno ginásio do SESI pelo Praia Clube de Uberlândia, 4-0. Segue, portanto, na 22ª colocação, em último lugar. 7 pontos em 13 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. Uberlândia está em 9º lugar com 19 pontos. Próximo jogo blumenauense é segunda-feira que vem, Pedreira, mais uma, contra o Corinthians lá em São Paulo. O Timão é o 5º colocado na tabela, 25 pontos, líder Sorocaba com 35. Blumenau tem mais 8 jogos para buscar a classificação entre os 16 melhores que avançam para os playoffs. Nada está dando certo na Liga Nacional porque as lesões têm atrapalhado bastante e a questão financeira também dos 22 times que participam, o menor orçamento é o blumenauense. No futebol, 4 jogos foram disputados pela 5ª rodada da Série B catarinense. A dupla blumenauense foi bem. Sábado em Palhoça, o Metropolitano saiu perdendo para o Guarani com esse gol do Juninho. Mas empatou com Bruno Oliveira, de cabeça. E virou com Pablo Alves após a tabela com Rony. Brian outra vez foi na rede para deixar tudo igual. Porém, o inspirado Pablo Alves voltou a marcar para o Metrô para garantir a vitória diante do Guarani por 3-2. Vitória do Blumenau também em Indaial diante do Caravaggio, que saiu na frente com esse gol do Vini Urbano. O Blumenau empatou com Luban. O time de Nova Veneza teve 2 jogadores expulsos, aos 20 minutos Jackson e aos 24 Eduardo. E com 2 a mais, o Beck foi para cima, pressionou e fez 2-1 com Paganelli. E no contra-ataque, Anthony fechou a conta. Blumenau 3, Caravaggio 1, placar final. Em Lages, Léo Campos de falta, uma pancada, fez 1-0 para o Atlético Catarinense contra o Inter. E empatou com Dudu, ficou nisso, Inter 1, Atlético Catarinense também 1. Em Tubarão, mais uma vitória do Carlos Renault, que tem crescido. Vitor Xavier, Alex Bruno e Arouca marcaram na vitória da equipe de Brusque. Tubarão 0, Carlos Renault 3, placar final. Criciúma e Metropolitano lideram com 10 pontos. Criciúma tem um jogo a menos, vai enfrentar o Nação no dia 6 de julho. O Blumenau já é o 3º com 8. Em 4º, Carlos Renault e Caravaggio 7 pontos. Em 6º, Inter com 6. Em 7º, o Guarani com 5. Em 8º, Nação e Tubarão 4 pontos. E em 10º, o Atlético Catarinense com 3. Os 8 melhores avançam para o mata-mata. Os 2 piores vão ser rebaixados. 6ª rodada no final de semana, 4 jogos no sábado, todos 3 da tarde. Metropolitano e Tubarão em Ibirama, Atlético Catarinense e Blumenau em Palhoça, Caravaggio e Guarani em Nova Veneza, em Joinville tem Nação e Internacional. E o jogo do Criciúma com Carlos Renault será em Brusque no dia 12 de julho. Na Série A, todos os 10 jogos da 14ª rodada foram realizados no final de semana, com 2 clássicos. Vamos aos gols aqui no Balanço Geral. A rodada foi aberta na sexta-feira em Porto Alegre, quando o Inter bateu o Coritiba, 3-0, gols do Tyson, do Edenilson e do Alemão. No Maracanã, com gols do Gabriel, que chegou a perder um pênalti, do Arrascaeta e do Marinho, o Flamengo bateu o América Mineiro por 3-0. Em Curitiba, o Atlético foi arrasador para cima do Bragantino. Eric, Orejuela, Rômulo e Hugo Moura abriram grande vantagem para cima do Bragantino, que descontou com Alejandro e com Lucas Evangelista. Final Atlético 4, Bragantino 2. O Fortaleza surpreendeu o Atlético Mineiro, saiu vencendo com 2 gols do Romarinho. Só que o Galo reagiu com Rubens, empatou com Hever e virou com Matheus Jesus contra, isso aos 51 minutos da etapa final. Atlético Mineiro 3, Fortaleza 2.
Em Itaquera teve Clássico Paulista, mas Corinthians e Santos não saíram de um empate em 0-0. Placar em branco ontem também no Morumbi. O São Paulo, diante do Juventude, pressionou, mas não conseguiu ir na rede na estreia do técnico Humberto Louser, ex-chapecoense, agora comandando o time de Caxias do Sul. São Paulo 0, Juventude também 0. Empate no Castelão, Jorginho fez Atlético Goianiense 1, Ceará 0. A equipe da casa empatou com Eric, Ceará 1, Atlético Goianiense também 1. Teve Clássico Carioca no Engenhão, com esse gol de centroavante do zagueiro Manuel, que teve muita tranquilidade na hora de raciocinar e bater por gol. O Fluminense venceu o Botafogo por 1-0. E na ressacada, Ranielli foi derrubado por Gustavo Gomes. Pênalti, Bissoli bateu e abriu o placar. O Palmeiras, também de pênalti, chegou à igualdade com o Gustavo Scarpa. E virou o confronto com Rony. Só que o Jean-Pierre, ex-Grêmio, com esse golaço de falta, deixou tudo igual na capital. Avaí 2, Palmeiras também 2. Vamos confirmar a classificação, próxima rodada tem novidade, tem tudo no nosso portal ND+, no Arena ND+, para você curtir, para dar uma olhada aqui na tela. Vamos olhar então aqui para você ver, nós temos a classificação, nós temos todos os detalhes aqui dentro do nosso portal ND+, Arena ND+. Classificação Série A, vamos atualizar então? Palmeiras líder com esse empate ainda, 29 pontos, Corinthians em segundo com 26, Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, 24 pontos, Fluminense em sexto, 21, Santos em sétimo ao lado do São Paulo, 19 pontos, Flamengo é o nono com 18, Botafogo, Avaí, Bragantino também 18 pontos, Atlético Goianiense é o 13º com 17, Goiás, Ceará também 17, Coritiba em 16º com 15, aí tem zona do rebaixamento, abrindo ali com América 15 pontos, Cuiabá com 13, Juventude com 11 e o Fortaleza com 10. Vamos confirmar também aqui os próximos jogos, só dar uma subida aqui porque é interessante, bacana a gente confirmar, rodada só sábado e domingo, porque essa semana Libertadores da América, hein? Uma informação, hein? River Plate está fechando com Luiz Soares, uruguaio, hein? Para jogar a sequência da Libertadores. Série A, 15ª rodada, sábado, 4h30 da tarde, Maracanã, Fluminense e Corinthians. 4h30 tem Juventude e Atlético Mineiro. Ainda no sábado, Vila Belmiro, Santos e Flamengo. Mesmo horário, Castelão para Ceará e Internacional. 9 da noite, Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranaense. Domingo, 11 da manhã, ressacada, Avaí e Cuiabá. Atlético Goianiense e São Paulo jogam às 4 da tarde, no Antônio Ascioli, lá em Goiânia. 6 horas tem Coritiba e Fortaleza no Couto Pereira. Também às 6 tem América e Goiás no Independência na segunda-feira para fechar a rodada. Em Bragança Paulista tem Bragantino e Botafogo. Na Série B, pouca coisa mudou na classificação após os jogos da 14ª rodada, que foi aberta com a derrota da Chapecoense em casa para o CRB por 2-1. O empate em 1-1 do Grêmio diante do Asa, lá em Alagoas. Já o Bahia perdeu em Salvador para o Novo Horizontino, 1-0. Vasco e Criciúma venceram e o Brusque empatou. Em São Januário, com gols do Quinteiro, o colombiano, do Nenê e do chileno Palacios, aliás, um golaço de falta, o Vasco bateu o Operário de Ponta Grossa por 3-0 e se manteve firme na vice-liderança. O Criciúma no sábado de manhã no Heriberto Wilson, com esse gol do Marquinhos Gabriel de pênalti, bastante polêmico, bastante reclamado pelo Vila Nova, conseguiu uma importante vitória por 1-0. O Brusque foi até Recife e trouxe ponto importante, 0-0 diante do Sport. Vamos acionar de novo o nosso portal ND+, Arena ND+, que tem também, não só da Série A, classificação da Série B. Cruzeiro líder, não jogou na rodada, vai enfrentar o Ituano no dia 6 de julho. 31 pontos, o Vasco colou um jogo a mais, é verdade. 30 pontos tem o Vasco, único invicto nas séries A e B
Bahia é o terceiro com 25, Grêmio é o quarto com 22, Sport é o quinto com 21 pontos, Tombense em sexto com 20, Criciúma, sétimo lugar com 19, oitavo Londrina, CRB, 18 pontos, Brusque em décimo com 17 ao lado do Novo Horizontino, Operário de Ponta Grossa, Sampaio Correia, 16, Chapecoense em 14º lugar, 15 pontos ao lado do CSA, tem um jogo para fazer ainda, Chapecoense contra o Londrina, e temos Ituano 14 pontos, Náutico 14, Ponte Preta e Guarani com 13, Vila Nova com 11. E só para a gente confirmar, já tem rodada hoje, já tem catarinense em campo, para a gente só confirmar que hoje a bola já rola para Operário e Chapecoense, 8 da noite lá em Ponta Grossa, e também tem no mesmo horário Sampaio Correia e CSA. Amanhã tem Grêmio e Londrina, Brusque e Bahia, Cruzeiro e Sport, Guarani e Ituano. Aí segue a rodada no meio da semana na Série B. Na C, o Figueirense enfrenta o Remo hoje às 8 da noite para fechar. A 12ª rodada vai ser no estádio Orlando Scarpelli. O time catarinense é o sétimo colocado, 18 pontos. O adversário é o 12º com 16. O Mirassol lidera com 23. Na Série D, o Marcílio Dias voltou a sonhar com a classificação após vencer o já eliminado Próspera. O Juventus decidiu reagir na reta final. Venceu o líder Azures, mas só avança com um milagre. Em Pato Branco, Fabinho e Vieira contramarcaram na vitória do Juventus de Jaraguá do Sul para cima do Azures por 2-0. E em Itajaí, com gols do Peu e do Léo Rigo, o Marcílio Dias superou o já eliminado Próspera de Criciúma por 2-0. Azures ainda líder, 21 pontos, Caxias e Aimoré tem 20, Cascavel 18, os 4 que passam. Marcílio na briga, 14 pontos, é o quinto colocado, 4 é a diferença, portanto. São Luís tem 13, Juventus tem 10, difícil, Próspera já eliminado com 5 pontos. Faltam 3 rodadas, por isso a situação dos catarinenses é difícil. Amanhã a gente volta com mais esportes aqui no Balanço Geral e vamos destacar o handebol masculino. Vamos ter mais um time de Blumenau na Liga Nacional e já estreia amanhã. E vamos ter entrevistado ao vivo aqui nos estúdios.